mais ótima noite pra você. O nosso Sport Center começando no pique da goleada do Palmeiras. Bateu o Curitiba jogando em casa e este Palmeiras tá chegando a hora desse título, hein, Gustavo Zupac? Seja muito bem-vindo. Beijo pra você, amigo. Tudo bem, Glaucia? Tá contigo. Beijo pra você, o prazer é tudo meu. Um abraço ao fã de esporte que tá conosco. É uma questão de escolher a data, né? E a cada jogo do Palmeiras em casa é uma celebração pros torcedores, porque eles vão pra curtir o time que é o campeão, e é o campeão com toda a justiça. E hoje foi uma atuação exuberante do Palmeiras, assim, né? Nos últimos meses, nos últimos 2 meses, o Palmeiras apresentou diferentes tipos de performance mesmo. Palmeiras venceu jogando mais ou menos, Palmeiras venceu jogando bem, Palmeiras venceu jogando muito bem. Hoje foi um jogo em que o Palmeiras atropelou o Curitiba. É bem verdade que é preciso destacar quem é o Palmeiras no campeonato, quem é o Curitiba no campeonato. Mas a gente está cansado de ver times lá de cima. O Corinthians, por exemplo, empatou com o Lanterna. A gente já viu outros times tropeçarem contra times lá de baixo, ou não jogarem bem e mesmo assim vencerem. E o Palmeiras hoje teve uma atuação irretocável. O Palmeiras atropelou o Curitiba do minuto 1 ao minuto 90, 4-0. Foi pouco, talvez, por tudo que o Palmeiras construiu. Então, foi uma noite que o palmeirense que foi para ver o time campeão curtiu cada minutinho do jogo no Allianz Parque, porque foi muito legal de acompanhar. A gente já tá vendo aí os melhores momentos dessa partida, os gols também dessa goleada do Palmeiras para cima do Curitiba. O Coxa brigando ali na parte de baixo da tabela, 16º colocado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento nesse momento, e o Palmeiras se consolidando cada vez mais ali na ponta, já esperando este momento de entrega de faixas, como você dizia, o Zupá. Mas destaques desse jogo aí, desta goleada do Palmeiras, esse Palmeiras tão superior e tão imponente dentro da sua casa. Não dá nem para olhar muito para a linha defensiva, porque o Curitiba nem deu tanto trabalho assim, alguns chutes de fora da área no primeiro tempo e tal. Então, os grandes destaques estão de fato na linha ofensiva do Palmeiras. E aí a gente olha para o trabalho do Abel, né? Como além de tudo que o Palmeiras tem de bom, um padrão, organização, a evolução natural, a consistência defensiva nos jogos realmente grandes que a gente já viu de Libertadores e tal. Mas outra marca desse trabalho que me chama a atenção é como ele conseguiu encontrar novas funções para os jogadores, né? Por exemplo, o Rony não era centroavante, virou centroavante. O Scarpa já jogou várias vezes de ala quando preciso, tipo uma final de Libertadores, e deu certo. Tudo isso para chegar onde? Para chegar no Mike, né? Porque desde o jogo contra o Atlético Mineiro, pelos desfalques todos que o Palmeiras vem enfrentando, ele escalou o Mike como um ponta ou um ala pela direita, né? Às vezes um ponta, às vezes um ala, mas numa posição ofensiva, não como um lateral. E o Mike vem muito bem, o Mike foi bem contra o Atlético, o Mike foi bem hoje de novo, né? O Mike vem jogando bem, e hoje eu gostei bastante da atuação dele, não só pelo gol de cabeça que ele fez, mas pelo desenvolvimento. E isso impacta no jogo de vários outros jogadores, impacta no Dudu, que fez um bom jogo, impacta no Scarpa, que fez um ótimo jogo, o Rony fez um golaço, o Marcos Rocha jogou bem também. Então, no geral, foi uma grande atuação do Palmeiras. Os jogadores que eu mais gostei foram Marcos Rocha, Mike e Gustavo Scarpa, o lado direito, e eles conversaram entre si muito, tabelaram muito, dialogaram muito pelo lado direito, e foi por ali que o Palmeiras construiu os seus melhores lances nessa goleada por 4-0. Já a gente vai ter lances também, vamos falar de Endrick, que entrou, né, aquela expectativa enorme de Endrick em campo, teve os seus momentos no segundo tempo dessa partida. A gente vai trazer também alguns destaques, aí, alguns detalhes do Endrick nesse jogo, mas o Pac, quando a gente fala desse Palmeiras cada vez mais líder e perto desse título, com essa vitória o Palmeiras abre 12 pontos para cima do Inter, que é o segundo colocado. O Palmeiras hoje com 66, o Inter vem na sequência com 54. E para a gente imaginar que esse título escape do Palmeiras, é preciso não só um grande desempenho dos adversários logo na sequência, mas que o Palmeiras apresente algo muito abaixo que não aconteceu durante esse campeonato. O Palmeiras vem mantendo a sua regularidade, né? Então, esperar um tropeço sequencial aí do Palmeiras parece algo que improvável. Não aconteceu em 30 rodadas, é improvável que aconteça em 8. Claro que é possível, mas é improvável. E essa é uma marca, né, desse campeonato, porque os demais times, os times que estão hoje
brigando da segunda colocação para baixo, eles são times bons, eles fazem bons jogos, o Inter faz, o Fluminense faz, o Corinthians faz, o Flamengo faz, esses 4 que são do segundo ao quinto colocado. Mas esses times não jogam bem sempre e eles dependem das boas atuações para vencer os jogos, né? Então, se o Fluminense jogar mal, ele não vai vencer, como não venceu o Atlético Mineiro, como não venceu o Goianiense. Se o Corinthians jogar mal, não vai vencer, como não vence fora de casa há mais de 2 meses, como não venceu o Juventude. E isso vale para o Inter também. Nem falo de ontem, porque ontem o Inter jogou bem dentro do que era o jogo contra o Flamengo. Mas são times que precisam jogar bem para vencer. O Palmeiras não. O Palmeiras, ele tem vencido quando joga muito bem, tipo hoje, tem vencido quando joga legal, tem vencido quando joga mais ou menos. E quando joga mal, ele empata, ele não perde. E aí fica muito difícil mesmo, né? Então, assim, são 24 pontos em disputa, são 8 rodadas a serem jogadas. São 12 pontos de vantagem, é metade. Né? Metade do que tem a percorrer, o Palmeiras já percorreu. Então agora é mesmo escolher a data, começar a fazer conta quando que dá para ser campeão, se vai ser em casa, se vai ser fora, porque isso já está definido e é com muito mérito que o Palmeiras construiu essa vantagem. Vamos dar uma olhadinha aí em possibilidades, de acordo com o site 538, tá aí as possibilidades de título, as porcentagens de título para o Palmeiras. Na tela pra gente, a apresentadora vai ler, tá, gente? 99% ali, ó, em laranja, no cantinho. Você tá vendo que a idade vai batendo, né, Zupa? Eu tive que ir até lá, agora tá bom, tá, gente? Eu já voltei aqui pro meu cantinho, já enxerguei ali. Embora seja uma vantagem larga e ampla, eu não conseguia ver, mas está ali. Segundo o 538, então, o Palmeiras com 99% de chances desse título. E é muito isso que a gente tá falando, né? Desse desempenho, o que a gente sempre fala, né, Zupa, início de Campeonato Brasileiro, ao longo do campeonato, que os pontos corridos exigem essa regularidade, né? E aí é nesse ponto que eu acho que o Palmeiras se apoia na sua campanha. Com certeza. Nessa regularidade. Assim, o pessoal do 538, eles são bem modestos, porque é 100%, não é 99%, é 100%. É 100%. Olha, os outros torcedores vendo isso já... Não, é 100%. Não tire esse 0,1, Zupa. Aquele 1%. Aquele, né? 1%. Não, mas é 100% e é isso, né? E o Palmeiras oscilou no campeonato, mas ele oscilou em desempenho, não oscilou em resultado, né? Porque o Palmeiras começou o campeonato com um desempenho muito forte. Os primeiros meses de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez jogos interessantíssimos, tá? E aí coincidiu com a fase de grupos da Libertadores e que o Palmeiras priorizou o Brasileirão. Como o Palmeiras teve um grupo acessível na primeira disputa da Libertadores, o Palmeiras botou time reserva nos jogos da competição continental, priorizou o Campeonato Brasileiro, abriu boa vantagem, fez bons jogos. Depois, a hora que afunilou Libertadores e que foi para mata-mata, também de Copa do Brasil, e naquele período em que o Abel falava, olha, não sei como é que vai chegar o time lá para julho, agosto, pela questão física, pela ressaca física do Mundial de janeiro e tal. É verdade, o Palmeiras caiu bastante tecnicamente, o Palmeiras diminuiu muito a sua qualidade de jogo, mas não diminuiu a sua pontuação. E aí agora, na reta final, o Palmeiras volta a crescer. Então, mesmo dentro da sua oscilação no campeonato, o Palmeiras conseguiu entregar o número de pontos ganhos por jogo sempre muito próximo. Por isso que chega nessa condição com uma leveza, né? A vantagem dá uma leveza. O Palmeiras jogou muito leve hoje contra o Curitiba, foi muito natural a construção dos gols. E foi 4, poderia ser 5, porque o Palmeiras criou muitas chances, né? O Breno Lopes, que entrou aí no segundo tempo, a gente vai falar do Endrick, o Breno Lopes também entrou junto com o Endrick não aproveitou a chance que teve, o Breno aproveitou. Então, quem entra, aproveita. Outro jogador, Gláucia, para falar hoje, que é um cara que não fez uma boa temporada, mas hoje fez um bom jogo, que é o Atuesta. O Atuesta é um jogador técnico e que sentiu muito, na minha visão, a diferença de intensidade do ritmo de jogo do Brasil para os Estados Unidos, né? Jogava na Major League Soccer no Los Angeles FC e ele não teve uma boa temporada, mas hoje, no lugar do Zé Rafael, que estava suspenso, ele fez um bom jogo, rodou bem a bola, deu bons passes, fez o time fluir. Então, para esses jogadores também, entrar em campo agora, com a parada já resolvida, é muito interessante, porque dá leveza para todo mundo desenvolver. E esse time do Palmeiras tem essa intensidade que você está
está falando, né, Zupac? E até enquanto você dizia dessa regularidade, eu me lembro, acho que foi quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, que o Abel falou, tem males que vêm para o bem, dizendo que ele poderia trabalhar melhor até o seu elenco, com um calendário um pouco mais tranquilo. Ele tem um bom elenco, que a gente também costuma dizer aqui nos nossos programas, que já entendeu muito como joga esse time do Abel. Então, embora ele mexa nessa equipe, ele tem sempre um time jogando ali no seu nível, com o que ele pede, enfim. E aí também, conforme foi, cai fora dali, cai fora daqui, não era óbvio que o time queria, mas aí ele também consegue focar nisso, né? Priorizar esse Campeonato Brasileiro e ter também o que ele tem de melhor à disposição com mais frequência. É claro que se ele pudesse escolher, ele jogaria semana que vem a final da Copa do Brasil e ele estaria pensando em Guayaquil no dia 29 na final da Libertadores. Mas o Palmeiras não foi competente para isso. O Palmeiras perdeu para dois times que foram melhores do que ele na totalidade do confronto, para o São Paulo na Copa do Brasil, para o Atlético Paranaense na Libertadores. Mas é verdade que isso tudo, toda essa conjuntura de insucessos nas Copas, deu ao Palmeiras a tranquilidade para trabalhar melhor fisicamente até no Campeonato Brasileiro, que na minha visão sempre foi o principal objetivo do Palmeiras, né? Claro que todo mundo queria ganhar tudo, mas se tivesse que apostar uma ficha só em um campeonato, por tudo que esse trabalho do Abel já aconteceu, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou 2 Libertadores, se tivesse uma fichinha só, essa fichinha seria do Campeonato Brasileiro. E o decorrer da temporada possibilitou ao Palmeiras olhar com mais carinho para essa competição. Então, no começo e no fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se dedicou exclusivamente